Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bem-vindos a nossa classe de hoje. Tudo bom com vocês, meus queridos aí do nono ano A? Desculpem, do nono ano. Vocês estão bem? Vocês estão aí animados na casa de vocês, estudando para as provas? Estamos aí na semana de provas. Quinta-feira vai ser a nossa avaliação, né? Isso dá início às nossas avaliações, a quarta avaliação. E bom, hoje estou aqui para nós darmos uma revisada, uma relembrada no nosso assunto do mês, tá? O nosso assunto do mês foram 2 sinônimos, não é isso? E o principal deles que é as conjunções subordinantes, tá? Então eu vou hoje dar uma relembrada para vocês, principalmente nas conjunções subordinantes, tá certo? Que vai ser o nosso assunto principal da nossa avaliação. Bom, as conjunções subordinantes. Em espanhol, as conjunções são uma classe de palavras invariáveis, ou seja, elas não variam nem em questão de gênero, número ou grau, não é isso? E que ligam duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração, sendo que uma dessas tem a função de subordinação, por isso diz conjunções subordinantes, tá? Então, uma essas duas orações que são ligadas por esses termos, por essas palavras invariáveis, uma vai depender da outra para ter o seu sentido completo. Então, elas estabelecem uma relação de hierarquia ou de dependência ou ainda de subordinação entre elas. Então, tá aí o conceito de conjunções subordinantes, tá? Bom, no grupo das conjunções subordinantes, temos duas ideias ligadas, né? Isso sendo uma delas dependente da outra, a partir de uma relação lógica, ou seja, tendo sentido, uma completando a outra. As relações lógicas, como a condição, a causa, a consequência, a concessão, a comparação e a finalidade, são os que vão definir a que classe, a que categoria cada conjunção pertence, tá? Que são exatamente a classificação das conjunções subordinantes. Então, quando a gente vai estudar as conjunções, ou seja, os termos, as palavrinhas que ligam duas orações, sendo que uma oração depende da outra para ter sentido, essas palavrinhas elas vão oferecer essa relação lógica, não é isso? Ou seja, vai dar uma ideia de condição, de finalidade, de consequência, de concessão, de comparação. Então, é isso que vai dizer a que classe essas conjunções pertencem, tá? Bom, aí nós temos a classificação delas. Quando que uma conjunção ela vai ser consecutiva? Ou seja, quando que ela vai dar uma ideia de consequência? Elas são usadas quando a ação subordinada é uma consequência da ação principal, tá? Aí nós temos aqui as principais: assim que, tanto que, de forma que, de modo que, por isso, assim pues, com que em português quer dizer logo, portanto, ou ainda então, por lo tanto, luego, pues bien, com, por conseguinte, né? Então, são as principais conjunções, são as principais palavras que dão ideia de consecução, ou seja, de consequência da ação principal. Bom, aí nós temos aqui um exemplo. La comida está muito caliente, com que muito cuidado. A comida está muito quente, portanto, muito cuidado. Então, é uma consequência de a comida estar muito quente. A gente tem que o quê? Ter mais cuidado. Maria estudou, assim que provavelmente aprovará o exame. Maria estudou de modo que provavelmente ela passe, ela seja reprovada no exame. Então, é uma consequência de ela ter estudado muito, tá? Então, tá aí nós temos 2 exemplos de conjunções consecutivas. Bom, as causales, elas vão dar uma ideia de causa, né? Estabelecer um motivo ou uma explicação para a ideia principal, para a oração principal. Quais são os principais tipos? Porque, es que, como, pues, puesto que, ya que, dado que, en vista de que, visto que, a fuerza de, a causa de, debido a, gracias a, por culpa de. Então, são as principais conjunções causales.
Algunos ejemplos. No ignoraba de qué estaba hablando porque estava plenamente informada. Então, não ignorava, ou seja, ele sabia do que estava falando, porque ele estava plenamente informado. Então, é a causa de ele não dar ouvidos, porque ele sabia exatamente o que estava sendo falado. Lo recebi com todo gusto, pois me interessava ouvir sua opinião. Qual foi a causa de ele recebê-lo com tanto gosto? O interesse pela opinião dele, né? Lo recebi com todo gusto. É a mesma, desculpem. No me sorprendió lo dicho, puesto que já lo sabia. Qual foi a causa de ele não ter se surpreendido tanto? Ele já sabia, né? Ele já sabia do que se tratava, qual era o assunto que tinha sido falado. Então, não se surpreendeu com a notícia. Então, tá aí as causas, tá? Vamos lá. Bom, las finales. As finais, elas são empregadas para indicar uma finalidade, um propósito ou um motivo. Quais são as principais? A que, para que, a fim de que, de modo que, de maneira que, com a intenção de que, porque, com tal de que. Alguns exemplos. É necessário estudar para enriquecer nossos conhecimentos. Qual é a finalidade de se estudar? Bom, tem algumas, vocês podem repetir, pode ser causa ou pode ser finalidade, depende de como ela estiver colocada, depende muito do contexto. Às vezes ela vai ser a mesma conjunção, ela pode ser, dependendo do contexto, ela pode ser uma final, mas ela também pode ser uma causa, tá certo? Então observem, tá? Só depende mesmo do contexto. É necessário estudar para enriquecer nosso conhecimento, tá? Aí no caso, é uma causa? Não, é uma finalidade. Por que ele está estudando? Qual é a finalidade? Qual é o motivo? Qual é o objetivo, o propósito? Enriquecer seus conhecimentos. Pratico la competição porque me gusta. Qual é a finalidade de ele praticar a computação? Gostar, gosta muito. Sempre há que manter-se mentalmente ativo a fim de superar-se permanentemente, né? Então, mais uma finalidade de sempre se manter ativo mentalmente, ler muito. Vamos lá. Las temporales são utilizadas em referência ao momento ou tempo em que a ação principal ocorre. Então, sempre vai estar indicando tempo. Quando, hasta que, apenas, enquanto, assim que, no bien, cada vez que, antes de que, siempre que, después de que, a medida que, cada vez que, enseguida que, segundo, una vez que, conforme, antes, enquanto, mientras tanto, mientras que, tan pronto como. Então, elas sempre vão estar situando um momento, o tempo em que a ação principal ocorre. Quando leía, le temblavam as mãos. Quando lia, tremia as mãos. Então, qual era o momento em que ela tremia as mãos? Quando lia, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade de quando começar a ler, se apresentar, treme a mão. Trataré de chegar a minha casa antes de que comece a chover. Quando que ele tem que chegar em casa? Antes que comece a chover. Então, é o momento, é o tempo em que ele tem que chegar em casa. Te chamaré por teléfono depois de almoçar. Quando que ele vai te ligar? Depois que ele almoçar. Então, é o momento em que ele vai te ligar, tá? Iré a tu casa em seguida que termine meu horário de trabalho. Quando vai à sua casa? Depois que ele terminar ou em seguida, após ele terminar o seu horário de trabalho, ele vai aí na sua casa. Então, essas são as principais conjunções temporais, tá certo? E vamos lá, seguindo. Bom, las concessivas. Neste grupo, elas estão as conjunções que indicam que uma informação contida na expressão subordinada, ou seja, na dependente, na oração dependente e não na oração principal, é tida como verdadeira, mas tem pouca relevância no alcance da execução que se propõe à ação principal. Ou seja, ela pode ser verdadeira, mas a oração principal ela ainda é mais
verdade. Vamos entender quais são as principais, né? Aunque, de maneira que, a pesar de que, pense a que, aun cuando, si bien, e isso que, por mais que, por muito que, incluso si, são as principais. Vamos lá, vamos entender aqui. Por mais que lo niegues, é a oração principal, não é isso? Por mais que lo niegues, no te creio, tá? Então vamos entender. Me propongo resolver este problema aunque me lleve horas hacerlo. Qual é a ação principal? Aunque me propongo a resolver este problema, tá? É a oração principal. Aunque lleve horas. Levar horas para resolver o problema é uma realidade. Vai demorar muito tempo para que se resolva este problema, mas ele está se propondo a resolver. Então, a ideia principal, a oração principal aqui, me propongo a resolver este problema, ela é mais relevante que a oração subordinada, que é me lleve horas a hacerlo. Então, não que seja mentira, né, que leve horas a fazê-lo, é uma verdade, mas a questão principal é que ele está se propondo a resolver o problema, certo? Então, isso é uma concessão. Le compraré un automóvil si aprueba todos los exámenes, pues se lo he prometido, né? Se ele aprovar todos os exames, ele comprará o automóvel, o carro. Mas ele se propôs, né, se comprometeu a fazer isso. Então, mesmo que ele tenha se proposto a resolver, a comprar o carro, só vai comprar se ele aprovar nos exames, tá? Então, é isso. Bom, las condicionales, elas sempre vão estar dando uma ideia de condição à oração principal. Se todo sale bien, seré milionário. Qual é a condição de ele ser milionário? Se tudo sair bem, né? Le avisaré se llego a tempo. Só avisará ele se ele chegar a tempo. Hazlo como puedas. Como é que ele vai fazer? Qual a condição de ele fazer? Como ele puder, né? Dependendo das condições dele. Le hablé como se fuera su padre. Qual foi a condição, a maneira que ele falou? Como se fosse o seu pai, tá? Quais são as principais? O si, né? É a mais usada. A condição de que, com tal de que, com que, sempre, quando, em caso que, salvo que, excepto que, a não ser que, a menos que, salvo se, excepto se, né? Então, são as principais condições, condicionais subordinantes. Las modales, elas são usadas quando temos uma cláusula, ou seja, uma oração, um período que ele indique, que ele condiciona ao cumprimento da oração principal, ou seja, modo, não é isso? Modo. É a mesma coisa que as condicionais, tá? O modo, a maneira, tá? São as mesmas até, né? Se, a condição de que, com tal de que, com que, sempre, quando, em caso de que, salvo que, excepto que, a não ser que, a menos que, salvo se, excepto se. Com sine como pude. Qual foi o modo que ele conduziu? Como ele pôde. Llené la solicitud segundo as instruções, né? Então, eu preenchi a solicitação segundo as instruções que o estipularam. Qual foi o modo como ele escreveu, preencheu a solicitação? Como eles o estipularam, como eles estabeleceram. Então, foi a maneira como ele preencheu a solicitação. Bom, as conjunções de lugar, elas indicam o local onde se executa a ação, né? A ação principal. Adonde e donde são as duas. Se foi por donde vino. Por onde que ele foi? Por onde ele veio. El cartapacio donde pusiste los documentos está roto. Né? Onde está rompido? Onde ele pôs os documentos, não é isso? Ok?
simples. Bom, as comparativas, elas vão estar dando uma ideia de comparação entre a ação principal e a ação subordinada. Como, se, igual que, mais que, menos que, tan como, tanto, tanto como, tal qual, né? Então, vai dar uma ideia de comparação entre a oração principal e a oração subordinada. Le atrai tanto el estudio como los deportes. Então, tá comparando. O que lhe atrai? Tanto o estudo como os esportes. Então, tá aí dando uma ideia de comparação de igualdade. Tanto um como o outro. Lo interessa la música, assim como la literatura. Então, lhe interessa tanto a música como a literatura. Come como um animal. Como é que ele come? Comparando a um animal, né? Do mesmo jeito que um animal, sem educação. Escreve melhor que Aníbal. Como é que ele escreve? Melhor que Aníbal, né? Então, uma comparação de superioridade. Se fosse escrever pior que Aníbal, né? Então, seria o quê? Uma comparação de inferioridade. Ou mais que Aníbal, ou menos que Aníbal, né? Então, é isso, ok? Bom, las completivas, né? Que são a última. A ação subordinada se torna um objeto direto na oração do verbo principal. O que e o se são os mais usados. Me prometió que chegaria a tempo. Me prometió. O quê? O que foi prometido? Que chegaria a tempo. Então, chegaria a tempo é o que? É o objeto direto do verbo principal, que é prometió, ok? Le perguntou o quê? Se estava interessada. Então, se estava interessada é o quê? O objeto direto do verbo principal, perguntou, ok? Então, isso são as completivas. Bom, a atividade que vocês vão fazer hoje é para praticar, tá? Porque a do livro eu já mandei, então vamos lá, vamos praticar. Você vai desenvolver um texto de no mínimo 25 linhas, aí você escolhe, pode ser um texto narrativo que fica muito interessante, dá para vocês desenvolverem melhor, mas é para vocês desenvolverem, não para vocês copiarem. E nesse texto tem que conter todas as conjunções subordinadas, então fica fácil, né, de vocês elaborarem, porque vocês vão ter mais coisas para usarem no texto de vocês. Então, desenvolvam um texto de no mínimo 25 linhas, não esqueça do título do texto, por favor, letra legível, para que a tia possa entender, tá certo? E que nesse texto contenha todas as conjunções subordinadas. Por favor, identifique-as, ok? Bom, depois que você fizer esse texto, identificou as conjunções, faça uma tabela abaixo, certo? Dessas conjunções que você usou no texto e coloque as classificações. Por exemplo, se no texto você usou conjunções que indiquem causa, coloque lá o nome causales, né? E quais foram as conjunções causales que você usou, do mesmo jeito com as demais, ok? Vou explicar de novo. Desenvolver um texto de no mínimo 25 linhas, contendo todas as conjunções subordinantes. Identificou lá no texto com um círculo ou com um sublinhado. Embaixo você vai fazer uma tabela com a classificação de todas essas conjunções, ok? Bom, é isso. Um bom dia, buenos dias a todos. Que vocês tenham uma ótima prova, que vocês tenham aprendido, que é um assunto bem simplesinho, tá? E um super beijo. Fiquem com Deus. Buenos dias.